Olá, conversa de peso de hoje, nossa 11ª temporada, uma alegria sempre poder estar com vocês, conversando com vocês, sempre com convidados muito especiais, agradecendo muito aos nossos parceiros, apoiadores culturais da nossa Vale TV, do nosso Conversa de Peso, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, sempre a Sicredi, né? Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, formando grandes psicólogos, inclusive. A nossa parceira Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na 0 Grau, não podemos ter agora o SIC em maio, não teremos agora em setembro a Geronto Fair, ficou para 2025, mas em novembro a gente vai estar reunido lá no Serra Parque em Gramado. E o apoio de Locfair Fechaduras e Acessórios. Eu hoje recebo uma convidada muito especial, eu não conhecia ela até alguns dias atrás, e a minha alegria em poder, no meio de toda essa tragédia, encontrar mais uma pessoa que nos ajuda a organizar as ideias, né? E aí, a frase ou a expressão que ficou muito forte para mim é a quebra do mundo presumido, que sacramentou exatamente aquilo que a gente estava vivendo, e nos organizou bem a ideia do que era tudo aquilo. Então hoje vamos conversar sobre a quebra do mundo presumido, doutora. Natural de Porto Alegre, filha do seu Ari e da dona Elia, psicóloga formada pela PUC Rio Grande do Sul. Especialista em luto e em intervenção psicológica em emergências, realizou inúmeras extensões no Brasil e no exterior, na área de apego, vínculos e traumas. Esposa do Luciano, trabalhou no Hospital Mãe de Deus e há 18 anos atende em seu consultório particular. Palestrante, a mãe da Maitê, a idealizadora do podcast Revolução Materna e criadora do Clube de Leitura Materno. Escritora dos livros Quando uma Mãe Nasce, Confissões, Dores e Amores da Maternidade e Que Medo é Esse? E organizadora do livro Toda Mãe Tem uma História para Contar. Hoje teremos uma conversa de peso com Arielle Gruff. Arielle, que honra estar contigo, muito obrigado por nos atender. Bem-vinda a essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo, o prazer é meu, obrigada pela confiança e pelo espaço da gente poder seguir aí nomeando, né, sentimentos tão difíceis, tão intensos e tão novos que a gente vem aí de uma forma coletiva sentindo nas últimas semanas e meses aí. Olhar para Porto Alegre debaixo da água, a gente está falando aqui de Novo Hamburgo, né, doutora? O Vale dos Sinos também embaixo de água. Foi assustador para ti? Muito, muito. Era algo da ordem do impensável, né, do inimaginável. Se alguém nos dissesse lá no final de abril, no dia 25, 26 de abril, que Porto Alegre ficaria inundada, que tantas cidades sofreriam com a enchente e ficariam inundadas, a gente não acreditaria. A gente diria que não era verdade, porque justamente isso não fazia parte do nosso mundo presumido, né? E aí eu achei interessante a gente falar o que é o mundo presumido já. É justamente essa ideia e essa presunção que cada um de nós tem, tanto de forma individual quanto coletiva, de como a vida e o mundo funcionam. E ainda que seja uma ilusão esse controle ou essa previsão, a gente precisa disso para fazer as nossas coisas, viver a nossa rotina, sermos funcionais nas nossas vidas. Eu preciso acreditar que eu vou acordar de manhã, vou trabalhar, fazer minhas coisas, levar minha filha na escola, que eu vou voltar e que a vida vai seguir numa normalidade, né? Então, imaginar o estado inundado, Porto Alegre, né? E imaginar que as águas alcançariam as alturas que alcançaram e que duraria o tempo que alcançou, não fazia parte do que era para nós da ordem do provável, do imaginável. A gente teve as nossas cidades sitiadas, né, doutora? Sim. Porto Alegre pela água, com dificuldade de sair por qualquer canto em alguns momentos, dependendo de onde se estava. São Leopoldo sitiada para todos os lados. É inimaginável a gente pensar nas nossas 4 pontes que separam Novo Hamburgo e São Leopoldo, na verdade, separam bairros de São Leopoldo, mas que nos faz a conexão com a capital, por exemplo.
desconecta, né? E é Exatamente. claro, essa segurança que tu falas, que esse chão que se abre, que a gente perde, ele está presente sempre. A gente é que gosta de pensar que tem um lugar quentinho, confortável, é bem melhor sonhar com isso, né? Com certeza, e a gente precisa, né, dessa, em última Precisamos, né? instância, dessa ilusão. A gente precisa, mas o que acontece é que quando ocorre, né, a quebra desse mundo tal qual a gente conhece e imagina, a gente vai ter inevitavelmente aí um processo de luto a ser vivido. Porque sempre que existe essa quebra com uma ideia, com uma situação ou com um vínculo, né, que se tem, a gente vai viver aí um processo de luto. Então, a quebra do mundo presumido é isso. Aquele mundo que a gente conhecia antes de maio, ele não existe mais. Por mais que a gente reconstrua, e quando eu falo em reconstrução, é desde a reconstrução física até a reconstrução psicológica e emocional, a gente já não somos mais os mesmos de antes. Verdade. Porque sempre que a gente vive a quebra do mundo presumido e a gente vive um processo de luto e uma situação traumática, acho que a gente vai poder falar disso depois, nós não somos os mesmos. Então, muitas pessoas acabam tendo essa expectativa de que as coisas vão estar bem quando se voltar a ser como era antes ou se voltar a ser quem era antes. Só que essa possibilidade ela não existe mais. Depois que a gente passa por uma situação de perda, de quebra desse mundo tal qual a gente conhecia e tem a vivência de um processo de luto, nós somos outros. E isso leva tempo. Eu gosto de dizer que esse tempo é o tempo do coração, é o tempo interno de cada um. Que ele nem sempre vai estar acompanhando o tempo do relógio, o tempo do calendário. Então, ainda que a gente tenha essa vivência coletiva, né, de sentimentos que são comuns a todos nós, ou a maioria de nós, também tem aí questões que são na ordem do individual, né, que vai ser os recursos de enfrentamento que cada um tem, sejam recursos externos, de apoio financeiro, recursos internos, né, recursos psíquicos internos, emocionais. Então, também tem algo que é muito da ordem do individual, dentro da realidade e das possibilidades de cada um. Eu sempre faço uma preparação para as nossas conversas e te mandei nossa pré-pauta ali para te conhecer um pouco melhor também. Compreendi como teu lar é um lugar extremamente afável, onde tu pode te desenvolver muito e plenamente dentro das tuas potencialidades e as tuas escolhas profissionais, de carreira e de futuro, né? Pergunta, a gente é o limiar de eras entre aquela família que nos preparava para termos alguma coisa e termos algum dinheiro e escolhermos uma profissão boa, e esta nova geração, as novas gerações, em que é muito importante ser feliz até antes de qualquer outra conquista? Acho que sim, acho que a gente vem percebendo aí diferenças do que é sucesso para cada geração e do que com isso se tornam prioridades, né? E quando a gente tem uma mudança de momento, de vida, de hábitos, a gente vai também ter uma mudança do que é prioridade, né? Eu venho de uma geração onde sucesso era ter um emprego estável, apartamento quitado, carro e casa na praia. Né? Era muito mais focado no ter, né? E eu acho que já vem algumas gerações onde a gente chegou tanto num limite, inclusive de adoecimento, né? E não é por acaso que nunca se ouviu tanto questões como diagnósticos de burnout, diagnósticos de depressão, que já é a doença mais incapacitante, superando as cardíacas que eram até anos atrás, diagnósticos de quadros de ansiedade. Então isso não é por acaso. E o quanto que isso está muito relacionado à relação que se estabeleceu com o trabalho, onde sucesso era dizer que não se tinha tempo, e ainda é um pouco, acho que a gente não superou completamente isso. Sucesso é dizer que eu não tenho tempo, sucesso é dizer que eu estou com a agenda lotada, né? Sucesso é dizer que eu estou sempre correndo, isso virou sinônimo de sucesso. E o quanto que eu acho que isso já está sendo posto em suspenso e sendo revisto. O que é sucesso para cada um de nós? Porque também é um conceito muito subjetivo, né? Então, eu percebo que sim, Rodrigo, que tem tendo uma mudança de consciência, e acho que a geração que vem depois da minha, né, já está entrando no mercado de trabalho com outros parâmetros de sucesso.
Mas também faltam elementos que a nossa tinha de qualidades, assim. Quem vai ensinar mais para quem, Arielle? Nós para eles ou eles para nós, hein? Eu acho que sempre vai faltar. Eu acho que essa comparação ela pode ser um pouco injusta. E eu acho que a grande sacada é a gente conseguir extrair o melhor. A gente tem muito para ensinar para eles, mas eles também a nós. Assim como foi com a geração que veio antes de nós. Perfeito. Então, eu acho que é poder usar essa inteligência emocional e de entender. A gente não precisa cometer os mesmos erros que a geração anterior à nossa cometeu e partir de um novo lugar, né? Mais ou menos como mandato político. Chega um novo governo, desconstrói o que o outro fez e parte do zero. Vamos ser inteligentes. Não, né? Vamos ser mais inteligentes que isso, né? E entender o que essa geração já nos entrega de experiência, de vivência, e que a gente já possa partir de um outro lugar. Então, eu acho que essa interface entre as gerações, quando a gente aprender, porque tem um saudosismo também, na minha geração é que era bom, no meu tempo é que era melhor. Talvez algumas coisas de fato eram, mas talvez outras provavelmente não. Então, que a gente possa ser mais espertos e usar a nosso favor o melhor do que cada geração traz. Doutora, dentro desse contexto que a gente é forjado, e tudo muito especialmente, que é o nosso objeto aqui, né? Da onde vem, então, esse interesse pelo estudo do luto, pelo tratamento do luto, da perda, né? Da cura desse mal, da cura ou de como a gente aprende a conviver com essa perda, né? É interessante isso, né, Rodrigo? Porque essa sim é a única certeza que a gente tem na vida. E o quanto que a gente foge de falar disso. Nunca é hora. Ou porque, hoje não, um dia tão bonito de sol. Hoje tá chovendo, vamos falar disso, que assunto tão pesado, tão deprê. Mas o quanto que há 20 anos trabalhando com luto, desde muito cedo, né, nas minhas formações, eu tenho um aprendizado que eu carrego comigo, assim, o quanto que falar da morte nos desconforta, porque inevitavelmente ela vai fazer com que a gente pense em como a gente está levando a vida. Quando a gente toma consciência de que existe uma linha de chegada e quando a finitude se torna algo consciente, o incômodo é como que eu estou atravessando esse caminho até cruzar essa linha de chegada. Isso nos desconforta. O que eu estou priorizando? Como que eu estou levando os meus afetos, as minhas relações? Será que eu estou de fato priorizando aquilo que é o mais importante para mim? Né? Como que eu lido com as minhas mágoas? Enfim. Então eu acho que o grande desconforto habita aí, porque nos faz pensar na vida. E a motivação para trabalhar com luto, né, no meu caso, ela teve aí uma questão muito pessoal e ao mesmo tempo profissional. Eu convivi muito com a minha avó, que morava comigo desde a minha infância, toda a minha adolescência. E teve um dado momento que eu me dei conta, eu tinha ali meus 16 anos, 15, 16 anos, eu me dei conta que a minha avó ia morrer. Né? E ela era muito minha amiga, nós éramos muito parceiras. E quando eu me dei conta que ela um dia ia morrer, eu quis aproveitar o máximo dela. Como fica gostoso, né? Libertador isso. É muito. E aí, realmente, a minha avó faleceu com 91 anos. Eu Bens. tinha 18 anos, ou seja, desde que eu tomei consciência, eu tive ali 3 anos, né? E ela ficou doente e por morar comigo, né, com a minha família, eu pude me dedicar aos cuidados dela até o último minuto, literalmente. E o quanto que quando ela morreu, Rodrigo, eu fiquei em paz. Porque eu tive a sensação que não ficou nada a ser feito, nada a ser dito, que eu usufruí muito daquela relação. E ali eu tive uma consciência de que a morte, ela também nos traz oportunidades, de que ela não precisa habitar somente um lugar de dor. É claro que eu senti falta, é claro que até hoje eu sinto saudades da minha avó, mas eu também pude experimentar um lugar de paz, de tranquilidade. E isso me marcou muito. E eu estava iniciando a minha faculdade. Tipo, vocês fizeram tudo o que tinha para ser feito. A gente fez tudo o que tinha para ser feito. A gente não quer que termine nunca, né, doutora? Nunca, mas vai terminar, ponto. Sem fantasia. Que a gente tem. E aí, durante a faculdade, eu fui participando de congressos extra-faculdade e fui tendo contato com esse tema do luto. E ali fez todo sentido para mim, né? E aí eu iniciei a minha carreira dentro de um hospital, onde o luto e a perda, ela era sempre uma realidade também.
E ali eu tive certeza, é isso que eu quero estudar e fazer, e lá se vão 20 anos, né? Porque era muito bonito também acompanhar muitas famílias num momento final de despedidas, podendo se dizer coisas, resgatar relações, poder fazer essa despedida também em paz. E eu não quero aqui, Rodrigo, romantizar, né? E dizer que só é bonito. Não, não é bonito. Eu acho que essa é uma oportunidade, é um privilégio que vem sim de um lugar de consciência, mas que nem sempre é possível. E que o luto, ele é uma vivência muito dual, muito ambivalente. Que ora o foco vai estar na perda, na tristeza, na raiva, ora o foco vai estar em seguir a vida, no reinvestimento, na esperança. Então é o tempo todo essa dualidade de emoções. Entre o Carpe Diem e o Vida Louca, assim, mais ou menos, é isso? Total, né? Tem muitas coisas no meio disso. Quero saber por que para cada um de nós o luto é diferente e se tem um tempo para luto e quando a gente vai fazer uma catarse coletiva deste nosso luto, desse momento. Na volta do intervalo, pode ser, doutora? Pode, claro. Hoje uma conversa de peso com a psicóloga Arielle Gruff. Continue com a programação da nossa Vale TV. Nos nossos intervalos, a gente volta já já. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a psicóloga Arielle Gruff, num oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos, apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. A gente está conversando aí sobre tudo isso que a gente viveu no último mês de maio, estamos vivendo, porque é isso, fica toda a reconstrução por ser feita e fica tanta coisa para curar para tantas centenas de milhares de pessoas, de gaúchos, de irmãos nossos aqui na nossa volta, né? Não é porque, felizmente, eu não fui diretamente atingido, em pese o estúdio da nossa Vale TV em São Leopoldo foi, mas que a gente não tenha o nosso luto, né, doutora? A nossa dor, aliás, com certeza projetos nossos, pensados há muito tempo, como a comemoração do bicentenário da imigração alemã, que é algo que a Vale TV vinha se dedicando muito fortemente, e entendendo a importância de a gente celebrar essa ancestralidade, olhando para o futuro, vira secundário no momento de aflição, de dor que as pessoas estão vivendo. Fica até egoísta a gente querer pautar esse momento de outra forma, por ter sofrido um pouco menos perdas do que grande parte das pessoas, né? E aí vem essa pergunta, né? Puxa vida, mas eu tenho o meu luto também, a minha dor é a mais importante do mundo. A gente precisa exercer a empatia, a gente precisa compreender esse todo que a gente está imerso, mas é difícil, porque, enfim, é a minha dor, né? Ótima questão, Rodrigo. A gente tem que ter muito esse cuidado, né, de não querer hierarquizar a dor, ou de criar uma escala de dor. Qual dor é a mais difícil? Qual dor merece mais acolhimento? Porque para cada um a pior dor é aquela que se está sentindo, né? Então, algo que foi muito comum se ouvir nesse mês, por exemplo, assim, quando alguém dizia, eu perdi tudo, e muito automaticamente quem estava escutando dizia, mas o que importa é que tu tá vivo. É claro que a vida ela é soberana, né? E estando com vida, a gente tem a possibilidade de seguir em frente, de reconstruir cada um dentro das suas possibilidades e realidades. Mas isso, para quem escuta, pode soar muito agressivo e desrespeitoso.
Porque quando a pessoa diz eu perdi tudo, tudo do outro pode ser muito diferente do meu tudo. E o que a pessoa está nos dizendo é, eu perdi coisas importantes e eu estou sofrendo com isso. Isso está difícil para mim. Então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de resgatar a nossa empatia e de entender que se o outro está difícil, isso é legítimo. E a gente tem isso culturalmente, né, Rodrigo, em situações de perda, de luto, quando alguém chega com a sua angústia, com a sua dor, a gente sempre se sente quase que na obrigação de ter que dizer algo. E muitas vezes eu falo, na dúvida, dá um abraço, diz eu tô aqui, conta comigo. Às vezes isso faz muito mais sentido e é muito mais positivo para quem recebe do que a gente se sentir compelido a ter que dizer algo, às vezes, que vai soar desrespeitoso para o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não querer hierarquizar a dor. A dor do outro é a dor do outro, a minha dor é a minha dor. E nesse mês eu senti muito isso, especialmente no consultório, de pacientes que chegavam desconfortáveis em trazer demandas outras em função do que estava sendo vivido por outras pessoas ou aqui no Rio Grande do Sul. Né? E aí, como eu atendo online, eu atendo muitas pessoas de outros estados e fora do Brasil, os pacientes me diziam, nossa, eu não tenho nem como trazer outro assunto diante de tudo que vocês estão vivendo. Então, foi um trabalho também de legitimar que o que tu está vivendo é importante. Isso tem valor e significado para ti. De que as pessoas possam se liberar das culpas também, né? E legitimar o que estão sentindo. Então, muitas pessoas que acompanharam o que foi vivido por notícias também ficaram mobilizadas e se sentiram em sofrimento. Então, não é sobre colocar o sofrimento ou a dor numa escala, é sobre legitimar com gentileza a dor de cada um, começando pelas nossas próprias. Essa quebra do mundo presumido, algumas pessoas talvez no direito diriam assim que é o lucro cessante, por exemplo, né? É aquilo que eu iria ganhar se continuasse tudo igual e tal, e não vem mais porque alguma coisa se atravessou no meio do caminho. Esse luto que a gente vive disso, tem prazo para terminar, doutora? Eu queria poder dizer que tem, mas eu não tenho como dizer que tem um prazo. E o luto, ele é um processo, ao mesmo tempo que vivido coletivamente, especialmente em situações de catástrofes, mas ele também é vivido individualmente. Por quê? Porque ninguém chegou zerado nessa história, ninguém chegou zerado em todos esses acontecimentos. Cada um traz os seus conflitos, as suas limitações, as suas potencialidades. Eu gosto de dizer que a vivência da perda, do luto, nos coloca diante do incrível e do terrível que nos habita. Né? Então, a gente vai entrar em contato com dores muito profundas, mas também com potencialidades, com habilidades que, às vezes, a gente até então desconhecia que tinha. Do incrível então, e do terrível que nos habita. Tá bem. Então, não tem um prazo, não existe um prazo. A gente costuma pensar que o primeiro ano de um processo de luto, ele tende a ser o mais difícil, porque são todas as primeiras vivências, sem a pessoa que foi, né? Que Natal, foi perdida, aniversário. ou sem a situação, né? Agora nessa situação de catástrofe. Poxa, o primeiro aniversário fora de casa, ou é o primeiro Natal numa outra casa, ou né, diante de uma realidade que não é mais a mesma de antes. Mas é uma tendência, não quer dizer que depois de um ano a gente dá check e não, né? O luto, ele também vai sendo elaborado e reconstruído ao longo das vivências que a vida vai nos apresentando. E isso é de acordo com os recursos internos de cada um, da realidade de cada um. Te vejo muito apegada à pauta da paternidade também, é? Isso veio, maternidade. Isso veio com o teu baby, com a tua... Isso veio com a minha filha, sim, de olhar também para a maternidade, que a gente está muito acostumado, né, Rodrigo, a pensar no luto, nas perdas para a morte, no fim da vida. Mas a nossa vida inteira ela é permeada de lutos. Mudanças, finais de ciclo, mudança de trabalho. Então, a gente tem os lutos do ciclo vital. E a maternidade, ela também nos coloca diante do incrível e do terrível que isso inaugura na vida. Então, ela também nos coloca diante, especialmente para nós mulheres, diante de muitos lutos, né? Aquela que éramos antes, já não somos mais as mesmas depois que a maternidade chega.
A pandemia e o clima, eu acho que vieram para nos mostrar que o universo não está nem aí para o meu planejamento, para o meu plano estratégico da minha empresa, dos meus negócios, da minha vida pessoal. Mas me parece que tem algo tão grave que a gente às vezes não percebe e tu pontuaste bem assim na nossa fala, Sique Arielle Groff, amo trabalhar e permitir momentos de descanso e desconexão é sempre um desafio. Permitir esses momentos, desconectar é estar fora do meio digital sobretudo, né? Veio daí, e depois o desligar de coisas menos importantes e viver coisas realmente, verdadeiramente importantes são um desafio. Ensina para nós como faz isso, doutora. Pois é, a pergunta de milhões, né? Esse é um grande desafio, mas que isso também é sobre cuidar da nossa saúde mental. E é interessante, Rodrigo, que dificilmente a gente vai ser levado à exaustão por algo que não nos dá prazer, né? É justamente aquilo que tem um propósito, que faz sentido, que a gente faz e quer fazer mais, e vai abrindo concessões, e vai esticando o horário da agenda. Então, é importante ter essa clareza de limite também como uma estratégia e ferramenta de saúde mental. Eu gosto de falar que a estratégia mais primordial para a saúde mental é dizer não. É saber dizer não e expressar limite. E é não para o celular. Não para celular, não para talvez um trabalho que afaste das relações familiares, né? Não para colocar sempre outras coisas, outras pessoas acima da prioridade do cuidado consigo mesmo. E isso, de novo, é muito individual. É o limite de cada um, é o que faz sentido e o que não faz sentido para cada um. Desculpe. Enfim, cada um precisa achar também poder entender o que me nutre, né? Que coisas são importantes e que nutrem e que realmente aí compõem-se. Eu brinco, né, que a tecnologia ela veio para resolver um monte de problemas que antes a gente não tinha, né? Brincadeira, evidentemente, porque ela nos ajuda muito, nos conecta, nos aproxima de um monte de coisa que nós não tínhamos mesmo, que hoje é bom termos, né? Mas as pessoas não tão legais com esse negócio todo, doutora. De olhar a grama do vizinho mais verde, da frustração que vem, da pressão que não é nem externa, porque as pessoas não estão muito aí pra gente, elas estão muito aí pra si, né? É sempre sobre eu. Cada vez mais me parece egoístas, hedonistas. Tá difícil lidar com tudo isso, né? Tu tem alguma coisinha que tu pudesse nos sugerir, assim, para dizer, desconecta, para de olhar pro lado, siga em frente, abraça mais? É muito cruel esses tempos de redes sociais, onde traz inúmeros ganhos, é fato, mas aonde também fomenta essa questão da gente comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Rede social é um recorte de vida cheio de filtro que o outro escolheu mostrar. Então, por mais que possa na prática ser difícil, eu acho que isso passa sim por questões muito ativas, de daqui a pouco silencia o celular, determina um horário limite para os aplicativos ficarem, né, mandando avisos, parar de seguir algumas páginas, é uma recomendação que eu faço muito no consultório. Para de seguir, né? Essa página que te ativa tantos gatilhos, que faz com que tu se sinta... Para de seguir essa página, para de seguir essa pessoa. Então, eu acho que passa muito por questões de decisões, de escolhas mesmo. Tipo, não é larga tudo, vamos modelar melhor, modular melhor. Isso, a tecnologia, ela tá aí, tá posto, não adianta a gente querer brigar contra. Mas é de entender como que a gente cria aí um uso mais saudável, proveitoso e conseguir extrair o que ela tem para nos oferecer. Estaremos enlutados mais algum tempo e juntos vamos superar mais isso. Cada um vai superar de um jeito, né, doutora? Estaremos enlutados mais um tempo e tem algo só para a gente finalizar que eu acho importante, Rodrigo, que a gente está vivendo o luto do que foi perdido e a gente também está vivendo o luto do que não vai ser vivido, dos sonhos, dos projetos, né, que são as perdas simbólicas. A gente tem as perdas concretas e as perdas simbólicas, perdas afetivas, né? Não é sobre a materialidade, mas é sobre a perda do que aquele objeto que eu perdi representava afetivamente. Os planos que vão ter que ser refeitos, adiados, reorganizados, isso são perdas da ordem do simbólico, mas nem por isso menos reais.
Então, o luto, ele é um processo que exige ressignificação, que exige reconstrução de uma forma coletiva, individual, externa e interna também. A gente vai ficar te devendo essa consulta, doutora. Lembrando, claro, que tu recebe pessoas desde um momento de tensão até um momento de anúncio de uma doença grave, até o acompanhamento de famílias, né? De pessoas que precisam superar esse momento e seguir suas vidas, né? Exatamente. Eu não atendo só casos de luto, claro, de trauma, né? Claro. Muitas pessoas me procuram, mas pessoas que às vezes estão buscando também um momento de terapia, enfim, que não necessariamente tem a ver com luto também. E a minha clínica é muito composta por mulheres, né? Então... Que é outra pauta importante para um próximo programa Conversa de Peso contigo, né? Com todo prazer, o quanto esse universo está permeando a tua vida também, né? O quanto esse trabalho junto às mulheres que tu vem realizando, assim. Doutora, mas nesse momento tu está reconhecida, eu acho que Rio Grande, Brasil afora, como uma pessoa que nos ajuda a organizar um pouquinho mais, que em alguns momentos nos dá um quentinho no coração, ou só diz, cara, não adianta, é isto, vamos junto para mais, né? Obrigado, Arielle Gruff. Obrigada eu, Rodrigo, pelo espaço e por essa possibilidade de tentar levar um pouquinho desse acolhimento inomeal que tantas pessoas podem estar sentindo nesse momento. Amém. Muito obrigado. Hoje uma conversa de peso com a psicóloga Arielle Gruff. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.